Olá, que alegria enorme receber cada um de vocês aqui no Mergulhando na Lição. É muito bom a gente poder dar uma pausa no meio de tudo, sabe? Desacelerar um pouquinho e olhar para a palavra de Deus juntos. Hoje, o nosso estudo traz um tema que é incrivelmente especial e super prático para o dia a dia. Jesus nos ensina a orar. Então, que tal a gente deixar as distrações de lado por alguns minutos? Convido todo mundo que está acompanhando a mergulhar de cabeça nesse estudo maravilhoso de hoje. Vamos lá? Bom, vamos mergulhar direto nisso. Rotina ou relacionamento vivo? E o grande perigo da repetição. Sabe, é quase inevitável a gente não pensar na nossa própria correria, não é verdade? A vida moderna tem um ritmo que é simplesmente frenético. É o trabalho, são as responsabilidades de casa, as mensagens no celular que literalmente não param de chegar a todo instante. E muitas vezes, no meio disso tudo, essa agitação do dia a dia acaba diminuindo bem de fininho os nossos momentos de comunhão com Deus. Isso tudo faz a gente parar e refletir de forma bem profunda. Será que a oração se tornou uma rotina mecânica nas nossas vidas? Pensa um pouquinho sobre isso. É muito fácil, mas muito fácil mesmo, no meio de tanto compromisso, deixar a oração virar uma repetição vazia. A gente acaba orando com pressa, quase como se estivesse só dando um cheque numa lista de obrigações ou até mesmo só mantendo uma aparência religiosa. E o problema é que, agindo assim, a gente perde a chance incrível de ter uma conexão espiritual autêntica, daquelas que revigoram a alma mesmo. E é exatamente nesse ponto que o estudo de hoje nos traz de volta para o que realmente importa, a essência da oração e o coração sincero. Quando a gente abre as Escrituras, fica muito claro que Jesus ensinou que a oração precisa ser algo simples, algo verdadeiro. Não tem nada a ver com fazer um espetáculo. Não se trata de usar palavras bonitas ou difíceis só para impressionar quem está do nosso lado. A oração que Jesus ensina nasce de um lugar de intimidade real. Olhando para esses dois pontos, a gente vê a dicotomia central do nosso estudo de hoje. De um lado, a gente tem a aparência religiosa, que tantas vezes tenta mostrar uma espiritualidade que, lá no fundo, não é tão real. E do outro lado, o coração humilde. O ponto crucial de tudo isso é que a verdadeira comunhão não exige grandes discursos ensaiados. Ela exige, na verdade, um coração que reconhece totalmente a sua dependência de Deus. A oração que o Senhor deseja encontrar na gente é aquela em que nos esvaziamos das nossas próprias certezas e simplesmente nos colocamos ali, com toda a humildade, diante dele. Mas Jesus não apenas falou como não orar, ele também nos deu um modelo do Pai Nosso, que, convenhamos, é muito mais do que apenas palavras. Muitas vezes as pessoas pegam essa passagem e usam para uma repetição cega, recitando completamente no automático. Só que a Bíblia revela que o Pai Nosso é um verdadeiro projeto divino. Ele nos entrega os princípios fundamentais para a gente construir uma vida espiritual que seja vibrante e, acima de tudo, saudável. Então vamos dar uma olhada rápida nesses 5 elementos-chave que Jesus nos ensinou. Primeiro, vem a reverência, que é reconhecer a grandeza e a santidade de Deus. Segundo, a entrega, ou seja, buscar a vontade do Senhor antes mesmo dos nossos próprios desejos. Terceiro, o perdão. E aqui é uma via de mão dupla, viu? A gente pede perdão, mas a gente também precisa liberar perdão para quem nos feriu. Quarto, a dependência desse cuidado divino para o nosso pão de cada dia. E quinto, a adoração. Cada um desses princípios que a lição de hoje traz ajuda a aprofundar de verdade um relacionamento vivo com o Pai. E olha que coisa maravilhosa, quando a gente começa a colocar esses princípios em prática, acontece uma transformação belíssima dentro de nós. A gente passa a entender a necessidade da alma e vai daquela velha obrigação para o amor puro. Quando o coração finalmente entende o tamanho e a imensidão do amor de Deus, a oração deixa de ser um fardo, deixa de ser só aquele dever religioso do dia a dia e se transforma numa necessidade vital. Passa a ser o fôlego que a nossa alma precisa para respirar. Vira uma alegria imensa estar na presença dele. Tem uma afirmação tão profunda aqui que a gente precisa até de uma pausa para absorver direito. A verdadeira oração não impressiona pessoas, aproxima o coração de Deus. Pensa bem nisso. É exatamente nesse encontro sincero, de portas fechadas, sem usar nenhuma máscara, que a gente encontra os maiores tesouros da vida espiritual. É ali, nesse momento a sós, que a gente recebe o perdão que restaura, a direção certeira para as nossas decisões, além daquela força e daquele descanso que a gente tanto precisa para continuar caminhando com fé, dia após dia. Então a grande questão agora é como é que a gente pode viver tudo isso no nosso cotidiano, no meio de tanta agitação. Vamos para os passos práticos para a comunhão. É o momento de viver a palavra de verdade.
A lição de hoje separou um resumo super valioso que foi tirado diretamente do texto bíblico, justamente para ajudar a gente a cultivar essa conexão autêntica, mesmo com todas as distrações que temos hoje em dia. Vamos lá. Primeiro, orar com simplicidade e sinceridade diante de Deus. Conversar com Ele como a gente conversa com um amigo íntimo mesmo. Segundo, buscar a vontade do Senhor sempre, colocando os planos dele acima dos nossos. Terceiro, desenvolver diariamente um espírito de perdão e de total dependência. E quarto, que talvez seja o nosso maior desafio hoje, reservar momentos constantes de comunhão. Separar aquele tempo precioso sem nenhuma interferência. É a aplicação prática desses passos que vai garantir que a gente consiga vencer a correria e manter uma conexão forte e sincera com o nosso Criador. E para resumir e amarrar toda a essência do nosso estudo, a gente termina com esse versículo que é lido demais, lá no livro de Mateus capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que coisa maravilhosa é poder lembrar que, por mais grandioso que seja o céu, a gente tem um Pai amoroso que está sempre atento, sempre de braços abertos para nos ouvir e se relacionar com a gente. Olha, foi um privilégio enorme compartilhar esse momento de reflexão com todo mundo que está aqui acompanhando. Que Deus acompanhe cada um de vocês, abençoe profundamente o dia que está pela frente e até o próximo estudo.